Boa noite. As duas bestas de Apocalipse e uma imagem a ser formada. Já é tempo de nós compreendermos esse assunto. De duas potências mundiais e de uma imagem de uma dessas potências. Uma potência dando poder a outra potência e uma imagem feita à semelhança dessa potência. Nesses últimos momentos da história, a história apocalíptica revela, nesses últimos dias, essas potências mundiais na política e na religião dominando o mundo. E a imagem da besta, os crentes apostatados, que não fazem caso da lei de Deus, vão estar perseguindo o povo de Deus. Esses aí são a imagem da besta. Vamos ter a nossa leitura do Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 1. Verso 1 diz: Eu me pus sobre a areia do mar, de João, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e tinha também 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então precisamos compreender essa visão de João. A Bíblia, a palavra de Deus, Espírito. Nós devemos entender ela também pelo Espírito. Senão nós vamos dar interpretação errônea. Aqui João viu saindo do meio do mar um animal com 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças têm uma representação de algo, bem como os chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, certamente refere-se a reinos, porque tinha diademas, coroas, né? E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Sobre as cabeças, que eram 7, tinha um nome de blasfêmia. Vamos ver aqui essa questão também da blasfêmia. Nós temos aí alguns minutos para nós tocar o assunto. É mais ou menos isso aí que João viu. Um animal, 7 cabeças, e dividido entre as cabeças aí, tinha 10 chifres. É como se o animal em si era um reino poderoso, mas que carregava 10 outros reinos, né, em 7 formas de governo, representando as cabeças, e que precisamos entender. Né? E no versículo 2, esse animal aí, que foi visto por João, ele disse que era parecido com uma onça, um leopardo.
O leopardo ele é ágil, né? É rápido, é veloz, ele é arisco, estratégico. Agora esse animal, imagina ele com todas essas qualidades, com 7 cabeças. Então aqui a gente só pode ver uma simbologia, não um animal, porque não tem como um animal nascer com 7 cabeças, né? E muito menos com 10 chifres. Um animal com uma cabeça e 2 chifres, até que se dá para entender. Agora um leopardo com chifre já não é normal, né? Então, esse animal era parecido com o leopardo, mas era um leopardo que tinha pé como um pé de urso. Um leopardo que tinha a sua boca como uma boca de um leão. Um leopardo que tinha recebido poder. Porque a besta aí que foi vista era semelhante ao leopardo. Com pés de urso, boca de leão. Mas tinha sido um dragão que tinha dado o poder para esse leopardo, para essa besta. E o dragão é Satanás. Satanás deu o poder para alguém, para algum reino na terra. Esse reino na terra é comparado aqui com uma semelhança do leopardo, comparado com uma semelhança tendo os pés de urso, tendo a boca de leão. E não só deu o poder, Satanás, a esse leopardo, mas deu também o trono. Então trata-se de rei. E deu grande poderio. Mais uma vez, olhando aí a fera, estão vendo o mar. João teve essa visão aí, diante do mar, ele se colocou em pé e viu essa visão. Mas essa visão, para quem não tem manuseio de Bíblia, não vai entender nada. Essa visão de João aí é algo que ninguém ia dar crédito para ele, né? O mar representa povo. Significa dizer que esse animal aí, semelhante ao leopardo, é um reino que surgiu, tá? Já no meio de um povo. Já tinha gente. Quando esse reino poderoso surgiu, já tinha gente. Tá? Isso aqui representa lá Roma, a Itália. Já tinha a cidade de Roma, capital da Itália. Quando surge, vamos dizer assim, um país bem pequenininho, que, na verdade, se nós for olhar a história, quando Jesus Cristo veio a esta terra, estava sob o comando de César, né? O judeu sendo dominado por Roma. Tá? Mas que esse reino grande aí, que trazia 7 cabeças, uma dessas 7 cabeças é que representa. Tá? Lá o Vaticano em si, pois foi uma dessas 7 cabeças que levou um golpe mortal. Parecia não ter jeito mais, né? A cabeça seria golpeada de morte e eliminada. A Igreja Católica deixou de existir por algum tempo, naquele poderio que ela tinha, ficou sob o domínio, tá? Da França. E aí, 2 anos depois,
foi colocado a questão da religião sobre o domínio do poder secular lá na França, que tinha o domínio sobre o mundo, né? E depois foi entregue por Mussolini a perda que eles tinham perdido, porque em 1798 o Papa tinha sido preso. E aí, somente em 1900... Exatamente porque ele não queria se submeter ao domínio da França. Aí, Napoleão Bonaparte mandou 3 de seus generais, mandado lá por Berthier, general Berthier, deram voz de prisão ao Papa. Então, em 1798, mas ele já havia perseguido o povo desde 1538, naquela perseguição atroz até esse ano, 1798, quando o Papa foi preso. Aí lá na frente, Mussolini devolve o poderio, só não devolveu a questão, vamos dizer assim, que ele vinha agindo em 1538, né? Poder temporal, que é o poder de religião e o poder de política, né? Mas o próprio Vaticano tem o seu rei, lá no Vaticano. Tem a sua moeda própria, tem a sua guarda, que faz a guarnição lá naquele local, guarda suíça, né? E nós vamos entender aqui um pouquinho, porque a besta que ela vem para a perdição. E agora, nesses últimos momentos, nós estamos vendo aqui algumas profecias se cumprindo com rapidez, e logo ela vai se manifestar. No reino vai ter um líder. O líder mundial, as igrejas já sabem disso. O mundo anda em crise, eles vão achar que tem um homem que vai tirar o mundo da crise. E esse homem será apontado desse setor aqui, ó, que nós estamos conversando hoje aqui. Tá. Uma dessas cabeças tem sido golpeada de morte, no caso o papado. É o papado que vai, né, possivelmente escolhido para ajudar o mundo a sair da crise. E aí onde vocês sabem o que vai acontecer? Mas é um líder, né? Ninguém vai arriscar aqui dizer quem é o líder, mas quem está atualmente se tornou o líder. Então, na visão no verso 3, depois que ele viu, diante daquele marzão lá, esse animal com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a um leopardo, pé de boca de leão, ele agora foi levado em espírito a um deserto. E nessa cena todinha que ele viu, e ao ser levado ao deserto, ele foi levado para olhar uma igreja que estava nesse deserto. Uma mulher apresentada ali. E essa mulher, que foi vista por João quando ele foi levado lá para o deserto, ela estava sentada sobre uma besta de cor escarlate. Olha, vocês viram anteriormente 2 bestas. Aliás, uma besta de 7 cabeças, né? Não falamos aqui da outra besta. Mas aqui, João agora não olhou só essa visão anterior da besta de 7 cabeças da chifre, mas ele agora olha uma outra besta aqui, lá no deserto, de cor de escarlate.
Ou seja, essa aqui era parecida um leopardo. Leopardo, no caso aí, pintado, né? Mas a outra aí, escarlata, avermelhada, né? Vamos dizer assim na nossa linguagem. Tá? E ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Olha só, foi vista uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Anteriormente, no verso 1, se não falha a memória aqui, nós lemos. Vamos voltar rapidinho aqui para não. Tá? Tinha 7 cabeças, sobre as suas cabeças, um nome. Aqui está falando de um, né? Um nome. Agora esse texto que nós olhamos aqui no verso 3, estava cheia de nomes de blasfêmia. Aqui já é no plural. Tá? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele tinha saído da visão anterior de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Quando ele foi levado agora para o deserto, porque ele viu aqui diante do mar. Agora ele foi para onde não tinha água, lá no deserto. Que cor era a besta? Escarlata. Tinha quantas cabeças? 7, né? Tinha quantos chifres? 10. Tinha vários nomes de blasfêmia, né? Aquilo lá só mostra um nome de blasfêmia. Aqui fala no plural, nomes de blasfêmia. Aí você vai dizer, olha, porque um é um leopardo e porque tinha a boca de leão, os pés de urso. E agora porque agora ele foi levado para o deserto e de repente lá tinha uma besta, era escarlata. E já ele não só viu só a besta escarlata, porém viu os 7 cabeças e os 10 chifres, mas viu agora uma mulher montada em cima dela. Significando dizer o quê? Essa mulher que estava sentada em cima do animal. O animal simboliza um reino. A mulher simboliza uma igreja. Significa dizer que tinha uma igreja lá pertencente a esse rei, que era a igreja que dominava. E que essa igreja que dominava tinha nomes de blasfêmias. Uma igreja que certamente perdoa pecados. E a Bíblia diz que só um pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Quando o homem se coloca no lugar de Deus, é blasfêmia. Quando, por enquanto vamos tratar da besta aqui de coisa. Quando esses nomes de blasfêmia aparecem, é só nós prestar atenção. Quando você vai no confessionário confessar os seus pecados para um homem, isso é blasfêmia. Quando você passa a adorar a imagem de escultura, blasfêmia. Tem um monte de blasfêmia. Quando alguém se coloca no lugar de Jesus Cristo, blasfêmia. Então, um monte de blasfêmia. Tá? Vamos procurar entender mais. Era exatamente parecido com isso aí. Ó. Sei que não está muito boa a visão aí não, mas ela estava toda de vermelha, a besta era vermelha, chifre continuava os 10, cabeça continuava as 7, e ela estava bêbada.
e com uma taça de bebida forte na mão. Essa bebida representa as doutrinas. Vou citar um exemplo aqui. Maria, mãe de Deus, concebida sem pecado. Além de ser blasfêmia, é uma doutrina que eles espalham para os reis da terra inteira, para o povo, para as nações. Tá certo? É como se ela estivesse bêbada, não literalmente, mas espiritualmente através das suas doutrinas. E o povo de Deus nesses últimos dias precisam estar atento os ventos que vêm de doutrinas para chegar até nós. Se possível, fora Satanás e esse que deu o poder para ela, para esse reino, se possível, enganar seus eleitos. Então precisamos realmente muita atenção. Obrigado. Em Apocalipse 17, versículo 18, só para nós entendermos sobre a mulher que João viu, além de representar a igreja, representa também uma cidade. Agora fica mais fácil para nós entender sobre essa cidade, tá? Que é a igreja que estava em cima daquele reino, daquele animal. E que o líder daquele reino era também o líder da igreja. E que no futuro bem próximo eles vão escolher esse líder para resolver um problema das nações. Mas tudo vai se cumprir porque o Senhor vai permitir que se cumpra. Essa mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O país deles é bem pequenininho, mas vai chegar um momento que eles vão ter o poderio do mundo inteiro. A besta vai reinar por 1 hora, cerca de 15 dias. Eles vão procurar fazer o seu intento. 15 dias dá de fazer muito desastre, não dá? Com o povo de Deus? 15 dias o povo de Deus numa pressão terrível, né? E milhares de pessoas certamente serão mortas, como no passado. O versículo 5 do capítulo 17: na sua testa estava escrito o nome, não tinha blasfêmias na testa? O nome? Mas aqui tinha o nome. Lembra que foi falado na questão do singular? O nome, não era os nomes ou um dos nomes. Tem escrito o nome. Lembra que a primeira vez tinha o nome de blasfêmia? A outra tinha nomes, os blasfêmias. E na testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então as abominações que tinham na terra e as prostituições vieram exatamente dessa grande Babilônia, aquela cidade que estava lá com aquela igreja sob o seu domínio, dominando tudo, inclusive nessa ocasião aqui, o mundo, porque ela deu de beber das suas doutrinas a toda a terra, e a terra inteira seguiu maravilhada, seguindo a besta, e assim fazendo estavam adorando Satanás, porque foi Satanás que deu o trono para eles, para ela, tá? O trono, a autoridade
e realmente muito poderio. E toda coisa ruim que acontece no mundo, e todas as barbaridades, as coisas que a pessoa perguntar, sou católica. Uma coisa chamou a atenção de João. Quando ele olha para aquele, lá no deserto que ele foi levado para lá, que olha aquela mulher, aliás, ele olha primeiramente a mesma visão com relação às 7 cabeças e 10 chifres, naquela besta, ele agora viu uma mulher em cima. Mas ele atentou bem para a questão e disse que a mulher estava embriagada. E a embriaguez daquela igreja, daquela mulher, não era de cachaça, não era de vinho, na verdade, literalmente, mas do sangue das testemunhas de Jesus. Do sangue. Eles mataram os testemunhos de Jesus. Quando Caim matou seu irmão Abel, o Senhor disse que o sangue de Abel clamava na terra. Esse sangue de que a igreja, através desse poderio aí, matou os santos no passado, o Senhor vai cobrar esse sangue. Tá? E agora João, vendo, ficou maravilhado e admirado, né, com aquela visão. Quando no verso 7, João admirado, né, o anjo percebe João admirado e o anjo disse, aquele anjo que levou João para ver aquela visão no deserto, o anjo disse para João o seguinte: por que te admira, João? Eu vou te dizer o mistério da mulher. Lembra que tinha um mistério? A mãe das meretrizes, das abominações da terra, a grande. Pois é, eu vou te dizer o mistério. E vou te dizer também o mistério da besta. A mulher estava ensinando da besta. Eu vou te dizer acerca da igreja e vou te dizer acerca desse poder, a qual tem 7 cabeças e também tem 10 chifres. O versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse diz o seguinte: o anjo esclarecendo ainda para João disse: olha, aqui está o sentido, para entender que tem sabedoria. Quem tiver sabedoria vai entender. As 7 cabeças são 7 montes. Opa, se era uma cidade, é uma cidade que tinha 7 montanhas, 7 montes, 7 colinas. Olha, João, vou te explicar. Tu ficou admirado? Eu vou te dizer onde fica essa cidade. Vou te dizer o significado das 7 cabeças. Significa reis, mas também significa montes. É uma cidade que tem 7 montes em volta dela. E sobre os quais, sobre esses montes, está localizada uma igreja que domina sobre esse poderio todo. Que lá está o trono daquele que lidera esse reino. Se for buscar na história, logo nós chegamos a uma conclusão: qual é a cidade? Aqui. Isso aqui é a história. Já que a mulher representa a cidade das 7 colinas, então nós vamos ver aqui o nome das 7 colinas e onde as 7 colinas está e onde está a igreja localizada que João viu.
a explicação do mistério vai ser explicado aí para João e para todos aqueles que estudam os Espíritos. Foi dado por intermédio do Espírito a João. Os 7 montes ou as 7 colinas de Roma são essas colinas ou esses montes: Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal são os nomes dos 7 montes do qual a igreja está localizada, ou seja, assentada em cima daquele reino, daquele poder mundial, vamos dizer assim. Significando dizer que a mulher que estava em cima da besta é quem tem o domínio da besta. Significando dizer que a igreja é que domina aquele reino. Então, se esses 7 montes, Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal, são os 7 montes que estão ali em Roma. Significando dizer que aqui não tem como nós errarmos. É a igreja de Roma. Em outras palavras, é a igreja católica, comandada por uma das cabeças que havia levado um golpe mortal, que representa o papado. E agora, nesses últimos dias, nós estamos vendo as coisas acontecendo, e as coisas vão andar, mexer, virar, e vão escolher um governo mundial, uma moeda mundial, e uma perseguição outra vez vai ser feita aos santos, aqueles que não se submeterem às regras deles. Estranho, né? O comunismo está tomando conta, as coisas estão acontecendo, e as pessoas não estão se apercebendo. Eles vão criar a situação para chegar do jeito que eles querem, de tomar o poder de Criar suas leis injustas e combater as leis de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus santos. Mas a Bíblia diz que será vencedor o Cordeiro, e junto com o Cordeiro todos aqueles que o seguem serão vencedores. Glória a Deus. É porque é o seguinte, os Estados Unidos vai dar poder para esse poder aqui, para Roma, Estados Unidos. Tá? Estados Unidos é a segunda besta. A primeira é essa aqui que nós estamos tratando bem. Então, o poderio político que tem os Estados Unidos vai colocar o poderio nessa aqui, ó. E ela vai agir como se fosse um poder, tá? Do mundo todo. E aí, nesse poderio que ela vai agir para atingir os seus ideais, que aí parte para o lado dos cristãos. Tanto é que essa igreja, você pode observar que lá na frente vai cair uma praga em cima do trono dessa besta. Tá? Em cima do trono. Então veja só, uma besta que deu poder para essa aqui, juntamente com os 10 chifres, representando a Europa, depois vão se voltar contra a igreja católica. Por quê? Porque ela usará o poder para pôr em prática seus intentos. Só que Deus permite para que aconteça exatamente do jeito que está escrito na palavra de Deus.
E com isso, essas duas bestas, tá? E a Europa inteira, mais a imagem da besta, que são os protestantes que uma vez protestaram e apostataram desses protestos que eles faziam, vão estar junto contra aqueles de Apocalipse 14:12, que João viu também em visão. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus, os santos. Guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aquele mesmo que ele viu, tá? Esse que, na visão do dragão, dando o poder, a autoridade e o trono para a besta, ele também viu o mesmo dragão perseguindo os guardadores do mandamento de Deus que tinham fé de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Aqui o anjo explica para João o mistério daquela meretriz, daquela mulher, tá? Que estava embriagada, montada em cima daquele animal. Aí está um mapa, né? A gente vê aqueles mesmos montes, as 7 colinas. Inclusive aqui enfatiza claramente as 7 colinas de Roma. Para não deixar a dúvida. E aí no mapa você vai encontrar os 7 montes. Para não ter dúvida qual é a igreja, né? As pessoas falam o nome bonito, Igreja de Roma, mas antigamente o escrito era Igreja Católica mesmo. Para não ficar dúvida de jeito nenhum. Lembra que a mulher era a grande cidade? Isso aí é a cidade do Vaticano. Nós estamos falando dessa cidade. Hã? Essa aqui é domínio total de católico. Não tem você. Não. Não. Se tiver, é oculto. Que até onde eu saiba, eu tenho domínio total de católico. O grande conflito na página 382, para nós conectar com o Apocalipse, vi a mulher vi que ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, da mesma forma como está lá na Bíblia, né? Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aquela cidade que domina sobre os reis da terra é chamada de a Babilônia, a mãe das prostituições, das meretrizes. Então tem uma meretriz, que é uma mulher, que representa a igreja, bem como a cidade, e essa meretriz tinha filhas, representando aquelas igrejas que saíram dela, que uma vez protestaram, mas que estavam de volta com os mesmos ensinamentos que a igreja mãe ensinava às nações. O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. Olha o que ele está dizendo. Qual é o poder que por tantos séculos manteve domínio sobre os monarcas da cristandade? Roma. Aí, Roma é a grande cidade. Agora, essa grande cidade, quando surgiu o Vaticano, ela já existia. A Bíblia fala, lá em Daniel, do chifre pequeno. Um paizinho, 44 hectares. Mas que iria governar o mundo. Seria considerado ali a mulher.
pela onde mora o líder, que é tanto sacerdote como rei. E só um é sacerdote rei. Só Cristo era sacerdote rei. Até nisso, ele sendo sacerdote rei, da forma como eles agem, eles usurpam a posição de Cristo. Quando, porém, a observância do domingo foi imposta por lei, aqui, irmão, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do sábado do sétimo dia, porque eles vão fazer a mudança, vão querer que todos guardem o domingo. Eles são o autor disso, as igrejas aceitam, então são uma cópia, uma imagem, porque também guarda semelhantemente. Beberam da bebida que embriaga, da doutrina, mas o mundo será esclarecido com relação à obrigação do verdadeiro sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Os mensageiros vão dar essa mensagem. E o mundo inteiro vai ser esclarecido. E isso, quando estiver acontecendo todas essas coisas, o povo de Deus vai estar clamando em alta voz. Imagina a perseguição que vai ter para esse povo. Alguma perseguiçãozinha pequena é só no estado. É preparação, né? Então, quem transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, porque eles vão mandar guardar o domingo por lei. Mas aí é uma lei de Roma. Os países vão acabar decretando essa lei a pedido da população. Mas o autor dessa lei aí é Roma. É aquela cidade chamada de a mulher e que foi vista em cima da besta. Então, dessa maneira, será o quê? Uma honra ao papado, sendo dada essa honra mais do que a Deus. Então, entre o sábado e o domingo vai estar o ponto eletivo. O ponto da controvérsia é isso aí. E as igrejas, no geral, vão estar em conformidade com Roma, guardando um sábado escuro, um sábado falso, o primeiro dia da semana, pois o sábado verdadeiro é o 7º. Mas eles vão querer enfiar de goela abaixo nos crentes o domingo. E os verdadeiros crentes vão guardar o sábado e não vão aceitar o domingo. E aí vem a perseguição. E a perseguição vem depois que você prega a verdade. Não é por você pregando, por exemplo. Vem a perseguição para você pregar, não. Não pensa que você vai ser perseguido para você pregar, não. Você vai ser perseguido se você pregar. E essas pregações vai estar contrariando eles, para eles poderem perseguir. Eles empurram de goela abaixo através de lei, para você guardar o domingo. E você diz, olha, vê se é justo, se é correto antes obedecer vocês do que Deus. Aí agora entra a palavra do apóstolo Pedro. Antes importa obedecer a Deus, não é antes vocês não, antes Deus. E aí a perseguição acosta. Mas aí João viu os guardadores dos mandamentos de Deus, que tinham a fé de Jesus Cristo vitoriosos junto com o Cordeiro. Porque vai chegar o fim de todo esse poderio. Lembra da estátua? A direita nos a pedra que caiu no pé da estátua, que tinha 10 dedos ali representando a Europa, representando os 10 chifres também. E era naquele reino ali que, quando a pedra surgiu, a pedra é Cristo,
vai dar fim a todos aqueles reis, porque vai bater no pé da estátua, ela vai arriar toda. É assim que vai cair todos os reis desse mundo. Exatamente. Então as pessoas, elas vão às igrejas, vão estar prestando homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição do domingo, que foi Roma que ordenou. E com isso adorará a besta, e não só a besta. Quem faz isso adora a besta e adora a imagem da besta. Todos os protestantes, agora as igrejas vão ser adoradas também, porque aquela adoração é a besta e foi dado vida que a imagem também falasse. E não só falasse, mas também fizesse morrer, ou seja, olha o que foi dado para a imagem da besta, para as igrejas apostatadas, que fizesse morrer os cristãos. Quem mandou? Esse poderio que estava lá no trono de Satanás, que já havia feito um rebuliço no ano 538 a 1798, mas que agora era para a perdição. Ia ter um fim, porque agora Cristo viria e daria fim a todos esses reinos. Ao rejeitar os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, olha só, sinal da autoridade de Deus: santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês. Então, ao rejeitarem os homens, ao ser pregado isso, que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, mas o povo das nações, ao rejeitarem isso, por dar ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, eles, ao rejeitar isso, estão agora declarando que estão em adoração à besta e à imagem da besta. Porque o sábado, o sinal de Deus. O domingo, o sinal dessa besta. Vamos ver se nós temos alguma coisa quanto a isso. E honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia. O domingo como sinal de sua supremacia, no lugar do sábado do Senhor. E aí é onde está a grande controvérsia. E aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma. Esse aqui vai acontecer, é o que está se encaminhando. Essas coisas que estão acontecendo no mundo, não tenha dúvida, vai se encaminhar para isso aqui. E quando eles agora fizerem isso aqui, Deus se levanta e vai fazer uma obra estranha na terra, que é derramar as 7 pragas sobre os ímpios. E aí onde cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque tu foi fiel a Deus. Agora todos os seguidores da besta vão levar lapada. Mas antes que eles levem essas lapadas, o Senhor diz o seguinte: sai dela, povo meu. Então Deus tem ainda gente em todas as igrejas, inclusive em Babilônia. Mas Ele manda sair. Antes que as pragas caiam, Ele diz: sai daí para você não ser atingido. E agora, com a fidelidade que eles vão ter a Deus, Deus vai poupar eles. Mas os ímpios não. Os ímpios receberão sobre si as pragas. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, nós temos que educar o povo a isso, mostrar que o sábado do 7º dia é o sinal entre Deus e o seu povo. As igrejas têm que saber disso. E este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Deus faz mandamento com relação ao sábado.
os homens criam o domingo para substituir o mandamento de Deus. Aí Deus vai encher a sua medida. Aí ele vem para punir a terra. Então, é que aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Vai ser proibido de comprar, de vender. Tá? E a mensagem que vai vir vai esclarecer a todos. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar, não querem nem saber. E se continuar a partir de então transgredindo, é que recebem o sinal da besta. O sinal da besta é exatamente a marca, é exatamente o domingo, a guarda do domingo. Todos vão receber orientações para guardar o sábado. Se não quiserem, rejeitam, simplesmente porque querem transgredir, recebem o sinal da besta. O domingo hoje ainda não é o sinal da besta. Ainda não é, porque só passará a ser quando eles decretarem através de leis obrigatórias. Isso que eles estão fazendo muito bem hoje, né? Compelindo o povo a obedecer às leis que eles fazem. Agora aqui para nós concluir. Olha esse documento católico que eles dizem. O domingo é a marca de nossa autoridade. Então, se o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo, o domingo é o sinal entre o homem do pecado e o seu povo. Entre a igreja católica e os seus seguidores. Isso aqui, muitos vão se sentir ofendidos. Mas o que nós estamos vendo aqui são profecias dos Escritos. Né? Esse próprio documento aqui é um documento católico. É eles mesmos que estão dizendo que o domingo é a marca da autoridade deles. Nós não estamos nem inventando, estamos pegando os próprios escritos deles e mostrando que eles estão dizendo que o domingo é a marca da nossa autoridade de Deus. E a Bíblia já diz, o sábado é um sinal entre mim e você, ou seja, a marca da autoridade de Deus é o sábado. Já a deles aí é o domingo. Então, quando chegar nesse ponto, a coisa já derramou. Tá? Então, Deus vai se manifestar e vai vir buscar os seus. E antes que ele busque, nós temos que ouvir a sua voz e nos preparar. E por isso está escrito, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos princípios que regem o céu. É nesse ponto aqui, irmão. A questão nós batemos na tecla princípios. Existem os princípios do bem e os princípios do mal. Os princípios que estão em conformidade com os mandamentos de Deus e os princípios que contrariam os mandamentos de Deus. É isso que nós temos batendo na tecla. O nosso reino não é desse mundo. Mas os princípios desse mundo devem ser os princípios do nosso reino. Entendeu? Aqueles que aceitam o sábado estão aceitando os princípios do céu. Mas quando aceitam o sábado falso, estão aceitando os princípios do inferno. Isso mesmo. Instituído os princípios divinos por Deus. E o que é? Quem foi que instituiu os princípios
do mal? Satanás. E a troca do domingo no lugar do sábado é exatamente o sinal da autoridade de Satanás. Quem foi que deu autoridade para a besta? Satanás. Quem deu o trono? Satanás. Estão adorando a besta? Está adorando quem? Satanás, é isso mesmo. Nós temos apenas um, porque não podemos servir dois senhores. Ou é Deus, ou o diabo. Ou o sábado, ou o domingo. Ou os princípios do bem, ou os princípios do mal. Ou os mandamentos de Deus, ou os mandamentos de homens. Nós só temos uma dessas escolhas a fazer. Cochear em dois pensamentos, não. A Bíblia diz o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ora pensa uma coisa, ora pensa outra. Não. Nosso pensamento deve ser unânime. Todos os cristãos devem pensar as mesmas coisas e dar o mesmo parecer. Deus nos abençoe e nos abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades desse tempo. O bebê estava caminhando.